Então vamos lá. Gente, na pandemia, eu sei, tá? Eu não vou ser uma pessoa que vai ser a favor da pandemia, longe disso. Eu sei que ceifou várias vidas, talvez familiares de vocês, amigos de vocês, assim como tivemos amigos nossos. Não tive, na nossa família não teve ninguém que veio a óbito pelo Covid, mas tivemos amigos queridos que vieram a óbito pelo Covid. Mas só que não é que a pandemia foi boa, mas ela fez a gente refletir sobre algumas áreas, e aí eu acabei pensando sobre algumas coisas, eu fiz cursos que talvez eu não faria, eu comecei a estudar coisas que talvez eu não estudaria, e aí eu cheguei, tem um curso, na verdade, o Recreador do Futuro, que eu falo um pouco sobre o que eu vou falar com vocês aqui, e mais conteúdo que tem lá, mas eu comecei a perceber algumas coisas. E dentro da recreação, por quê? Eu comecei a ver pessoas saindo da área, pessoas fechando suas empresas, literalmente, né? Empresas com CNPJ, pessoas fechando ali o seu Instagram, que eram pessoas físicas que não tinham CNPJ. Eu conversando com pessoas, eles abandonando, indo para outras áreas, pessoas que faziam o meu curso, saindo da área, pessoas, amigos saindo da área. Eu falei, cara, mas não pode, porque está todo mundo saindo na área, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que sair também, porque parece que o negócio vai acabar. E eu comecei a estudar para ver se isso realmente era uma verdade, pensando na perspectiva do futuro e o que vai acontecer. E aí eu comecei a estudar, eu montei um curso em 2020, que é o Recriador do Futuro, mostrando tudo isso para as pessoas, e eu vou trabalhar um pouquinho disso com vocês. Na verdade, eu já me apresentei aí, né? Já falei bastante do que a gente tem feito, mas só para enfatizar algo a mais, o Clube dos Recreadores, que é uma empresa de recreação, que é a minha empresa, junto com a minha esposa, desde 2012. Junto dela, nós temos o canal no YouTube, o Instagram, nós temos o blog, tem uma editora, tem um grupo de estudos, nós temos camisetas, adesivos, loja virtual, livros impressos, livros em e-book, a editora já tem 34 livros e tem bastante coisa legal. E aí dentro da área, né, esse congresso Top FIEP, nós tivemos aí o prêmio Top FIEP de melhor site, melhor livro, profissional de educação física, coisas bem legais, assim. E aqui tem uma proposta, né? Na verdade, assim, é para a gente poder entender que existe sim umas mudanças na sociedade, e essas mudanças na sociedade talvez mudam o interesse na questão do lazer, da recreação, do entretenimento, da diversão. Os hábitos que a gente tem de consumo, eles podem dizer quem nós somos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, o que eu quero refletir com vocês é assim: será que hoje nós estamos preparados para a gente atuar, pensar, criar e desenvolver atividades, pensando aí na nossa área da recreação, para essa nova configuração social, seja a recreação dentro da escola ou fora da escola, seja para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos? Será que tudo que eu estudei até agora a gente vai conseguir colocar em prática nesse futuro presente, nesse futuro próximo? Porque se a gente parar para pensar, a gente consegue perceber sim que as coisas estão vindo e estão aparecendo muito rápido para nós. Muda de uma hora para outra. Eu vi aí um post que já tem um iPhone 14 Max. Nem sei se é real isso, porque de tanta evolução que acontece, eu não sei se é verdade ou não. Mas as coisas estão mudando muito rápido. E a ideia aqui hoje, para a gente discutir, eu quero sim que vocês perguntem, porque isso é muito legal, é tentar auxiliar na formação de vocês para pensar, entender, desenvolver algumas habilidades que são necessárias para a gente atuar com a recreação no futuro. Porque a velocidade, a velocidade com que as transformações tecnológicas elas vêm e impactam as relações humanas, elas impactam as relações de trabalho e também a de sociedade como um todo hoje. Não é só veio a tecnologia, mudou a minha relação com a tecnologia, não. Muda o trabalho, muda a sociedade, muda o brincar. Então, essas habilidades que nós temos hoje, que nós somos ensinados algum tempo atrás, será que a gente tem que pensar da mesma forma ou ela tem que ser mudada também para essa nova relação que nós temos? Eu vi uma palestra do Murilo Gun, ele não é da área da educação, mas ele dialoga e discute a respeito, e ele fala que nós somos a pessoa que está em cima da esteira. A esteira é como se fosse o mundo.
e o mundo ele está girando, ou seja, a esteira ela está andando. Se a gente subir na esteira e ficar parado, a esteira nos joga para trás. Se a gente subir na esteira e caminhar na mesma velocidade, a gente não sai do lugar. Então nós temos que correr mais rápido que a esteira anda, para a gente poder avançar. E ele faz a relação enquanto conhecimento, enquanto sociedade. A esteira é o mundo. Então a esteira é as informações ali, as relações que nós temos com o mundo. Se a gente subir e ficar parado, ou seja, não se atualizar em nada, a gente vai ser jogado para trás, a gente vai ficar lá atrás. Se a gente estudar e aprender da mesma velocidade que o mundo está trazendo, a gente não vai sair do lugar. O que nós temos que fazer? Avançar no nosso conhecimento, no nosso estudo, experiências diferentes, com pessoas diferentes, em locais diferentes, regiões diferentes, ideias diferentes. Eu vou trazer uma ideia para vocês, mas pega ideias de pessoas que têm uma ideia diferente da minha. E não é que eu estou certo e ele errado, ou ele certo e eu errado, enfim. É para vocês pegarem as duas ideias e entenderem, a partir disso, construir algo. Desde que não esteja cruzando ideias teóricas, pegando dois teóricos que não se conversam e colocando os dois no mesmo pacote, a gente tem que refletir, começar a entender e pensar, opa, o Kleber falou isso, mas fulano falou aquilo. Então aqui a gente consegue trabalhar uma outra questão. A gente combina algumas informações. A criatividade é isso. Não é criar algo do nada, é combinar algo com uma outra coisa e pegar algo diferente. E aí eu gosto muito disso. Então a ideia da nossa conversa hoje é essa. Então aqui tem um sumário com um monte de conteúdo aí, porque ele é uma aula bem mais extensa. Então eu peguei alguns pontos para conversar sobre vocês. E primeiro, para a gente refletir sobre esse profissional de recreação e uma constante atualização, porque é necessário. Igual eu falei para vocês, a nossa atualização vai fazer a gente correr na frente dessa esteira. Não vamos ser jogados para trás, não vamos ficar ali parados, estagnados, caminhando na mesma velocidade. Nós temos que avançar, se atualizar, correr. E aí, o primeiro ponto, assim, a gente pensa, quem que é esse profissional de recreação? Essa é a dúvida número 1 que eu sempre recebo. Inclusive, eu escrevi já 2 textos no blog sobre isso. Um sobre quem é esse profissional, o outro quem não é o profissional. Na verdade, são 3. Tem um outro lá que eu falo sobre quem, esclarecendo algumas questões. E aí tem alguns vídeos no YouTube sobre isso, e as pessoas perguntam muito sobre isso. Quem que é essa pessoa? Como o recreador, ele não tem uma profissão, porque tem que levar para o Senado, tem que ser aprovado, o presidente tem que assinar, e aí vira uma profissão. Se vira uma profissão, talvez ela vai ficar debaixo de uma área de formação, talvez ela vire a profissão recreador e ele esteja debaixo da educação física, ou debaixo da pedagogia, ou eles criam um novo curso, que é a faculdade de recreador, por exemplo, e aí só quem tiver essa faculdade pode trabalhar com recreação, ou só quem for da educação física, ou só quem for da pedagogia. Então não tem isso. A recreação ela é uma área de atuação, tem lá a Classificação Brasileira de Ocupações, que é a CBO, ela traz a recreação como uma ocupação, e por ser uma ocupação, ela acaba se tornando uma área de atuação, que qualquer pessoa, e não é qualquer pessoa tipo assim, dizendo que ela é algo ruim, não, qualquer um, não é essa forma, né? É qualquer pessoa no sentido de qualquer um que tiver qualquer tipo de formação, ele pode atuar com recreação, e além disso, quem não tiver formação nenhuma também pode atuar com recreação, porque ela é uma área de atuação, qualquer um pode. O que vai fazer uma diferença ali é o quanto ele estuda, o quanto ele tem a sua prática, a sua vivência, é o quanto ele sabe a respeito da questão da recreação. Eu acredito, é claro, né, como um formador, como um educador, que seria super, hiper, mega, blaster, master, importante que tenha uma formação. E eu também sou formado em pedagogia, mas eu acredito que a educação física ela traz mais base para te atuar de uma forma ampla com recreação. Já a pedagogia, ela traz, porque a pedagogia trabalha geralmente ali com os pequenos, ela traz uma bagagem maior para trabalhar com os pequenos. Mas a educação física também aprende a trabalhar com os pequenos. Mas a educação física tem uma formação mais ampla a respeito da recreação. Então, quem que trabalha com
com recreação e é da área da educação física, por exemplo, tem ali o CREF que vem fiscalizar. Então, se tu é formado em licenciatura e trabalha com recreação, tem que ser dentro da escola. Se trabalhar com a recreação fora da escola, pode, pode, tá? Eu fui lá ler o CREF. Desde que tu não tenha como foco o condicionamento físico, a questão questões de desenvolvimento da saúde, do treinamento, da condição física. Por quê? Porque isso é uma prerrogativa do profissional de educação física bacharel. Então, se eu não tenho formação nenhuma, eu estou lá fazendo uma recreação sei lá, num hotel, e o meu objetivo é o condicionamento físico, opa, o CREF pode vir me autuar como exercício legal da profissão, porque eu não sou nem formado em educação física. Se eu for licenciado, o CREF pode também me autuar como exercício legal da profissão, porque eu estou fazendo uma ação do bacharel e não do licenciado, porque o licenciado deveria estar lá na escola. E aí quem pode trabalhar fora com recreação é o bacharel. Então tem lá um texto que eu explico ponto a ponto, bem direitinho, se vocês quiserem entender. E aí eu acredito que para a gente trabalhar com recreação, a gente tem que ter uma formação mais ampla, é claro, a gente tem muito mais coisas além da faculdade que a gente deveria aprender. A segunda delas aí são as questões das habilidades e competências, e não só isso, a gente deveria aprender marketing, negócios. Eu tenho uma conta física e uma conta jurídica. A conta jurídica é do Clube dos Recreadores, da empresa aqui, ó. Eu fiz um cartão. Não, vocês podem ver, né? Vocês me veem na outra câmera, né? Eu fiz um cartão do Nubank com o Clube dos Recreadores, então o CNPJ é o Pix, eles vão pagar para essa conta, eles vão receber lá uma nota fiscal. Então eu acabei diferenciando as duas contas, então a gente entender, quem quiser ter uma empresa de recreação, é claro, né? Entender que eu sou o Kleber e o Clube dos Recreadores é uma outra pessoa, né? É uma pessoa jurídica, então ela tem que existir paralelo. O que entra para a empresa não é tudo meu, senão é um caixa dois. O que entra para a empresa é da empresa, ali eu vou ter que tirar as despesas da empresa, pagar os recreadores pela empresa, eu tenho que ter o meu Prolabore. O Prolabore é meu. Se é R$ 50, são R$ 50. Se é R$ 2.000 por mês, são R$ 2.000 por mês. Então eu tenho que entender a realidade. E aí, né, além da gente saber se pode ou não pode, quem pode ou quem não pode, né, tecnicamente todos podem atuar com recreação. Aí tu tem que ver qual que é o teu guarda-chuva. O meu guarda-chuva é a pedagogia, então tudo bem. Ou o meu guarda-chuva aqui é a educação física, então eu tenho que ter o CREF, então eu tenho que estar debaixo com a regulamentação do Conselho Regional de Educação Física. E aí tem um outro ponto, que são as habilidades e competências. Quando eu já vi vários, a gente entra no Google e procura, a gente acha lá o perfil do recreador. E eu nunca consegui me encaixar nesse perfil do recreador. E eu via, cara, mas não faz sentido isso, não faz sentido isso, não faz sentido comigo. E aí eu comecei a ler, estudar e falei, cara, vou começar a trabalhar o termo habilidades e competências, porque eu peguei ali da minha vivência prática. Porque o perfil é algo que tem que se encaixar em alguma coisa. Então eu falo assim, o seu perfil não está de acordo com a empresa. Por quê? Porque tu não cumpre o requisito tal. Opa, então meu perfil não encaixa aqui. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, do perfil que a galera fala que recreador tem, eu não tenho. Eu não sei contar piada, eu não sou desinibido, eu não sou um cara que chega no centro, chega na rodinha e vira o centro das atenções. Eu não sou assim, esse não é o meu perfil. E aí eu pensei assim, puxa vida, eu sou um cara envergonhado. Se deixar para eu fazer as coisas, eu não faço. Se eu tiver com a minha esposa, tocar o telefone, eu peço para ela atender. Se nós vamos em algum lugar, eu olho a camiseta e eu falo, Tati, pergunta quanto que é. Não é que eu sou dependente, não é que eu me aproveito da minha esposa, mas assim, não é de mim isso. Eu sou um cara mais envergonhado, mais reservado. Eu não era um cara que ia para as baladas. Eu ia porque eu trabalhava de garçom no. Na verdade, eu trabalhava de caixa no bar mais movimentado que tinha na balada. Eu nunca bebia, eu não bebia, tomava coca. Acho que era por isso que me deixavam ali, porque sabiam que eu não ia beber, não sei. E eu ia porque eu trabalhava. Carnaval.
não gostava de ir no carnaval, eu ia porque eu fazia parte do GUAPA, Grupo Uruguaianense de Apoio à Prevenção à AIDS. Então a gente sabia, estudava, eu entrei para fazer horas para a faculdade e fiquei porque eu achei muito legal. A gente fazia assistência, a gente distribuía camisinha, a gente distribuía informativos no carnaval, no clube, né, no fechado e também no aberto. E eu ia porque eu ia trabalhar, digamos assim. Ia, conversava com a galera, no final a gente comia lanche e tal, e não ia para o carnaval. E aí eu pensei, cara, não sei, não é para mim então, né? Eu vejo o perfil do recreador, que é descontraído, que gosta no meio da galera, que conta piada, que consegue mover o povo e tudo mais. Eu falei, não dá certo. Mas o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver habilidades para que isso acontecesse. Então eu pensava tudo no offline, como que ia acontecer no offline, né? Aqui na minha cabeça, eu vou chegar assim, vou falar isso, fazer tal quebra-gelo, vou seguir essa linha. Se alguém perguntar tal coisa, eu vou responder essa. E começava a treinar. E aí, quando eu ia pro presencial, lá né, propriamente dito, as pessoas estando lá, eu já tinha uma linha que eu ia começar, e ali eu me sentia mais seguro. Eu aprendi algumas coisas mais padrões, umas piadas mais padrões, uma forma de me conectar com as pessoas de forma mais padrão, e aí eu conseguia desenvolver isso. Então eu desenvolvi habilidades, tornei elas em competências, e aí eu consegui trabalhar com recreação. Então, se tu pensa assim, mas eu sou introvertido, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, pode sim, pode sim. É só desenvolver essa habilidade que flui. E aí entra no segundo ponto, que esse eu ainda não escrevi sobre isso, eu ainda quero escrever, que é a síndrome do super pato. O super pato, ele é um super-herói dos quadrinhos da Disney, e, e aí eu pensei nessa analogia porque o pato, ele voa, o pato, ele nada e o pato, ele corre. Mas o pato não voa bem, ele não voa igual uma águia, e ele corre, mas ele não corre bem igual um leopardo, e ele nada, mas ele não nada bem igual um peixe. Ele faz as três coisas, mas ele não faz todas essas coisas bem. Posso dizer que talvez ele também, acho que é pato gralha, né? Não sei como é que é a palavra, que nem o cão late, o gato mia, eu acho que o pato gralha, acho que essa é a palavra. Mas ele não tem um som bonito igual, por exemplo, sei lá, um sabiá. E qual que é essa ideia? Às vezes nós achamos que nós temos que ter todas as habilidades, todos. E não é assim que funciona. Eu vou ter algumas que vão se sobressair mais e outras menos. Mas eu vou ter a minha esposa que vai ter umas habilidades a mais que eu não tenho. E eu vou ter umas habilidades a mais que ela não tem. Então a gente se completa. Então nós temos que montar uma equipe. Talvez eu não sou muito bom em cálculos, então eu tenho que ter um sócio que ele vai trabalhar com essa parte aí da questão da contabilidade, da questão de quanto cobrar. Eu vou ter um outro que vai ter habilidades melhor com determinada faixa etária. Por exemplo, eu permei todas as faixas etárias, mas tem gente que não gosta de trabalhar com adultos. Tem gente que não gosta de trabalhar com criança. Então tem que ter uma equipe. Então fuja dessa síndrome do super pato, que tem que ser o perfil, tem que bater os 10. Não, então eu não tenho esse aqui, eu tô fora. Não, mas eu aprendi a desenvolver as habilidades e competências. Beleza, mas eu não consegui essa. Então eu tô fora. Não. Saia dessa síndrome aí de super pato, que tem que ser tudo legal. Não, não é assim que funciona. Monte uma equipe, traga pessoas que possam te ajudar. E aí nós temos aí o currículo experiências. Tem muitas pessoas que fazem cursos de X horas, mas não colocam nada em prática. É a mesma coisa daquela outra pessoa que nem sabia que o curso existia. Então, assim, não adianta ter um currículo cheio, mas não ter experiências. As experiências são muito melhores do que um certificado. Então, não adianta nada lá pagar o Nexus só para ter o certificado e não aproveitar. Aproveite, escreva, coloque em prática, tire dúvidas, vá para a prática, testa, vê se funciona. Não funcionou, vou testar de novo, vou conversar com o professor. E isso que é o interessante, é ter experiências. Por isso que eu comecei comentando com vocês que eu experienciei as várias áreas da recreação. Não tenho certificado de várias delas. Eu trabalhei, agora eu não lembro se foi 3 ou 4 edições do Milan Junior Camp. É o acampamento do time de futebol do Milan. Ele foi feito no Marista, lá em Curitiba. E veio o técnico da base do Milan da Itália. Ele foi lá para Curitiba
e ele ficou lá treinando a galera, né, um italiano, e eu fui como recreação. Então nós ficamos 7 dias, 24 horas. Então foi um internato. Nós chegamos lá domingo à tarde e saímos no outro domingo à tarde. A gente ficou direto com a criançada. Tinha o técnico, que era o técnico da Itália, tinha os professores do futebol, que eram ali de Curitiba, e tinha a equipe de recreação, que era ali de Curitiba também. E eu estava lá. Horas ali, deram várias horas. E até hoje eu não peguei o meu certificado. E além disso, eu recebia um valor, que eu agora não lembro quanto que era, mas era muito pouco, não chegava nem a R$ 100 para uma semana inteira. E sendo que as crianças que iam participar, teve uma edição, se eu não me engano, que teve 120 crianças. Eles pagavam quase R$ 2.000. Eles ganhavam o uniforme do Milan, 2 uniformes e tal, e a gente da recreação ganhava um colete que tinha que devolver. Então, assim, a gente não ganhou nada. Mas, cara, a experiência que eu tive ali foi incrível. Eu falo dela em vários locais. A experiência enquanto relacionar-se com aquelas pessoas, porque ali era um público de alta classe social, para pagar R$ 2.000 para a criança ficar uma semana, virem com chuteira nova, enfim. Nós fizemos uma espécie de apresentação, fizemos como se fosse um jornal nacional lá dentro, então eu tive esse tipo de experiência, foi tudo gravado, tinha uma equipe que gravava tudo, uma equipe como se fosse uma equipe de televisão, assim, que foi contratada para gravar, então foi algo muito legal, aprendi ali um pouco do italiano, tive um convite, se eu quisesse ir para a Itália, eu tinha um lugar para ficar, porque eu fiz amizade com o Luca, que era o técnico. Então, assim, ali eu construí experiências para a vida inteira. Então, às vezes, currículo, o certificado, né? Ele não tem muito valor. As experiências são melhores, porque as experiências nós geramos conteúdos, nos mudam, nos transformam, nos abrem portas. E aí tem alguns outros tipos de habilidades, só para vocês entenderem. Muitos recreadores não conseguem, não é que não conseguem, é uma palavra muito forte, mas têm dificuldades em trabalhar com grupos pequenos. Se nós temos ali 30 crianças, cara, vem um monte de atividade na nossa cabeça. Mas se nós temos só 3 ou 4, e agora, como que eu faço um pique-bandeira com 4? Como que eu faço um jogo com 4? Então, assim, a gente tem que aprender também a trabalhar com grupos pequenos, porque pode acontecer isso. Porque na grande maioria, nós temos atividades para grupos grandes. E quando vem grupos pequenos? Tem aí o desinteresse do público também. A gente não consegue fazer algumas crianças participarem da nossa atividade. Então, fique tranquilo. Não é que talvez tu é uma pessoa ruim, não gostar de ti, a brincadeira tá chata. Não. A gente tem que entender que talvez aquela criança ali não está passando por um momento legal. Não é porque ela é pequenininha que parece que não é um ser humano. É um ser humano. Hoje eu tenho filha e eu entendo algumas coisas também. Às vezes ela quer colocar uma roupa que está suja. A gente fala, filha, essa roupa está suja, não dá para ir. E ela fica um pouco deprê por um bom tempo, porque ela queria aquela roupa, porque para ela era algo legal. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a criança às vezes quer ficar uma semana com a mesma roupa. E às vezes as mães vêm falar, olha, ela tá com essa roupa, porque não sei o quê. E assim, se eu falar, filha, não vai com outra, ela vai um pouco deprimida, ela vai lá pro local, chateada, né? Não deprimida, vai chateada, ela vai para lá pro local para brincar e às vezes ela não quer brincar. Ela não quer brincar só porque ela não está se sentindo bem. Não é porque ela é uma criança pequenininha que tu vai dizer que aquela roupa, e ela, opa, beleza, é uma roupa que ela tem, mas às vezes ela não está se sentindo bem. Ou às vezes o pai ou a mãe deixa ela lá no carro, ela vem para recreação ou para algum lugar e ela não quer brincar, ela está triste. E aí tu acha que é contigo, tu acha que é atividade, mas não é. Talvez já é a 15ª vez que os pais brigam no carro, se xingam um ao outro e brigam com ela e falam, vai lá, não sei o quê. Daí ela sai do carro para a recreação, mas ela tem algo no coração dela, porque ela não entende o que está acontecendo. Os pais estão brigando, talvez estão prestes a se separar, e ela não sabe. Então isso mexe com ela, porque ela é um ser humano. Ela só tem um coração menor, a perna menor, o nariz menor, a cabeça menor. Ela é um ser humano pequeno.
ela tem os seus sentimentos. Então, o desinteresse do público vai muito além de, será que essa brincadeira foi feita para a faixa etária correta? Pode ser que aquele público, aquelas crianças, aquela pessoa que está ali, está com algo a mais. Pode ser que ela foi violentada em casa, pode ser que ela foi agredida em casa, por isso que ela não quer participar. Eu já tive várias experiências assim. E nessa questão de desinteresse, eu tento englobar o máximo de possibilidades que tem. Porque às vezes o recreador sempre acha assim, essa brincadeira não foi legal, vamos trocar. Calma, conversa com aquela criança separado, tenta entender o que está acontecendo, não é para tirar a verdade dela, mas para entender e mostrar que tu está ali, cara, tá ali para brincar, para divertir ela, e aí talvez as coisas comecem a mudar. E aí tem a adaptação das atividades, que é algo que a gente precisa fazer. Por quê? Porque não são as atividades que, ou melhor, não são as pessoas, os públicos, não é a criança de 3 a 6 anos que se adapta àquela atividade, não é o adulto que se adapta àquela atividade. São as adaptações das atividades que elas se encaixam nas faixas etárias. Então eu posso pegar uma brincadeira de pega-pega e ela vai funcionar com de 3 a 6 e também vai funcionar lá com o adulto e vai funcionar com o idoso. O idoso ele não tem muito deslocamento, ele não corre muito, porque ele pode cair. Então, como que é o pega-pega para o idoso? Ele é diferente. A gente adapta ele para eles entenderem aquela realidade. E aí, por último, como que a gente se aproxima desse público nosso, né? Nosso público, é a gente utilizar algumas técnicas de rapport. E o que são essas técnicas de rapport? É a gente se conectar com eles, com o que eles apresentam para nós. Por exemplo, vem uma criança ali com uma camiseta do Batman. Provavelmente ele gosta do Batman. Ou vem uma menina com uma camiseta da Barbie. Provavelmente ela gosta da Barbie. Vem com uma bota. Ou vem um menino com um tênis de futebol. Então, por meio das características de vestuário, a gente consegue se conectar com ele. Ele vem com uma camiseta do Homem-Aranha. Eu falo, cara, tu viu que vai sair o novo filme do Homem-Aranha? Ele fala, eu vi. Aí tu começa a conversar com ele. Olha que interessante. A criança, tipo, muito rápido na cabeça dele, ele pensa assim: olha, ele gosta do que eu gosto. Vou me abrir e vou conversar. E isso funciona com o adulto, com o idoso, com todas as faixas etárias. E aí, se a criança. Por isso que quando a gente aprende que se a criança é pequena, a gente agacha e fala na altura dela, essa é uma das técnicas. Se a criança fala rápido, tu pode falar rápido. Se ela fala devagar, tu pode falar devagar. Se ela fala gesticulando, tu pode falar gesticulando também. Se conecta com ela. Se ela sentou, senta também. E aí tu vai tirando algumas informações dela, tu vai conversando com ela de acordo com aquilo que ela te entrega e tu cria uma conexão. Agora, um ponto. A gente não pode, se a criança gaguejar, gaguejar. Se a criança falar errado. Se a criança tiver um tique, repetir o tique, porque o tique é algo que não é legal, que pode virar apelido, zoação, igual a gagueira, igual falar errado. Então tem que ter um senso ali de algumas coisas, entender que não é interessante espelhar, porque o rapport é a gente espelhar algumas ações para poder se conectar com essas pessoas. Então o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho lá o kleberjunior.com.br/blog, tu consegue ler sobre tudo isso com maior aprofundamento, com maior detalhes. E aí o 3 é o seguinte, esse Peter Drucker, eu achei muito legal. Ele fala que em tempos de turbulência, o maior perigo não é a turbulência, mas é agir com a lógica do passado. E eu trago isso para a recreação online. Quando ela começou, a gente teve uma turbulência aí, e aí as pessoas pegaram a lógica do passado, que era a recreação, aí para fazer uma analogia, eu falo de recreação tradicional, que era a que existia antes da pandemia, e aí chegou a pandemia, chegou o online, eles foram lá e entregaram uma recreação contemporânea, com a recreação contemporânea com as mesmas práticas da recreação tradicional. Então, nós fazíamos uma brincadeira de solicitação aqui, no presencial, e aí nós levamos a solicitação para o online. É exatamente igual. É um copia e cola. Mas existe umas boas práticas, existe atividades específicas para se trabalhar no online, e não só copiar o que era no presencial
e jogar no online. Então, essas mudanças que aconteceram, que existiram, elas são mudanças sociais. O acontecimento aí chamado pandemia, né, Covid, isolamento social, foi no mundo inteiro. Mudou a questão social e interferiu também nas nossas relações de mercado. Por exemplo, a recreação não trabalhou mais. Algumas profissões saíram do presencial e foram para o online. E algumas que saíram do presencial e foram para o online nunca mais vão voltar para o presencial, porque para eles foram bom ficar no online. Para outras saíram do presencial, foram para o online, quebraram. Ou não deu muito certo. E agora vão voltar para o presencial. E tudo isso muda as nossas relações humanas. E o brincar, a recreação, faz parte dessas relações humanas.